Vamos falar agora aqui de mercado da bola. Muito se falou nesses últimos dias de Neymar no Flamengo. E a gente teve o José Boto em entrevista à ESPN falando sobre essa situação do Neymar. Ele, óbvio, não deu muitos detalhes, mas deixou claro que o Neymar não é cogitado no Flamengo. Ficou claro aí, né, que não tem nada acontecendo. Tá? Ele falou o seguinte: eu prefiro não falar do Neymar, porque falar do Neymar no Brasil já me causou alguns problemas. Ou seja, deixou claro que não gosta hoje do que o jogador, não vê o jogador aí com qualidade para estar seguindo jogando nem mesmo no Flamengo ou seleção, o que seja. Ele já falou sobre isso, inclusive. Tá? E aí ele fala: digo que eu o adoro, que gosta dele, né, pelo que ele foi, pelo atleta que foi, que acho que foi um dos jogadores mais injustiçados em sua carreira. Em termos de qualidades físicas e técnicas, ele está no nível do Cristiano, tá? E de um Lionel Messi. E guarde isso aqui, porque eu vou falar com você sobre o Cristiano Ronaldo, porque o Boto falou sobre Cristiano Ronaldo no Flamengo também, tá? Se alguma chance já aconteceu, a ESPN perguntou isso para ele. Não vou no quesito de quem é que teve culpa por ele ter tido tantas lesões. E houve uma coisa que eu disse, não é a primeira vez. Se forem ver, eu já disse isso várias vezes. Eu acho que dos três jogadores grandes, Messi, Cristiano Ronaldo e ele, o Neymar foi aquele que menos protegido pelos árbitros foi, tá? Era aquele em que os árbitros mais deixavam bater. E eu acho que isso também contribuiu para muitas das lesões que ele teve. Portanto, é um excelente jogador, mas não vou falar se já teve o nome dele na mesa, se ele não quis dizer, se não teve, ou se foi bom ele ir para a Copa ou não, tá? Então, os torcedores aqui, na sua maioria, queria muito ele no Mengão, aí teve gente, óbvio, um ou outro falando, nem renovo meu sócio torcedor, tem muitos torcedores falando que queriam ver o Neymar no Flamengo, tá? Seria ótimo o Ney no Fla, o mundo iria falar de Flamengo, venha, tá? Mas tem aqueles também, tá repreendido, tem alguns aí que não querem. Com relação ao Cristiano Ronaldo, a gente sabe que ele tem o Boto é português, tem um ótimo relacionamento e tudo mais, tem muita gente no staff dele. Perguntaram para ele se naquela época da Copa do Mundo de Clubes, que cogitaram dele ir para o Botafogo, dele jogar por alguma equipe argentina, se chegou a pensar, se teve o nome dele na mesa, se chegaram a pensar em contratar o Cristiano Ronaldo. E o José Boto disse que não, que em momento algum o Flamengo chegou realmente a pensar na contratação do Cristiano Ronaldo. Pô, aí sim, esse aí, acho que se falasse desse aí, 100% dos torcedores ia querer, né? Mas o Boto já, de cara, já falou que não, tá? Não teve nada com relação a Cristiano Ronaldo, respondendo à ESPN. E na mesma entrevista do José Boto para a ESPN, ele falou sobre a situação do Everton Cebolinha e do Everton Araújo, dos dois Evertons, né? Sobre o Everton Cebolinha, ele falou que que eu não vou te responder por não saber o que vamos fazer, tá? Não vou responder por respeito ao jogador, por respeito a nós próprios, né? Sobre o Everton Cebolinha terminar o ano no Flamengo ou sair agora no meio do ano. Já falei para vocês que isso aí diz muito mais sobre o respeito do Everton Cebolinha pelo Flamengo do que sobre qualquer problema da diretoria do Flamengo. Ele é que não está respeitando a história que tem no clube de quase 5 anos. Ele é que deveria procurar e falar, vou renovar e vocês me negociam. Mas não aceitar renovar e sair dando um prejuízo de 16 milhões de euros ao Flamengo, visto que ele praticamente não jogou no Flamengo, lesão em cima de lesão, era o mínimo que ele podia fazer. Mas ele vai fazendo de tudo para sair sem renovar com o clube, tá? Isso é uma vergonha. Para mim, ele fica com esse papo de que fui muito feliz, quero ser campeão e vou embora no final do ano. Mas e aí? Por que não pensou no clube? Por que não pensou no torcedor? Já falei isso aqui. Sobre o Everton Araújo, foi perguntado, é a próxima grande venda do Flamengo? E o José Boto respondeu, é aquilo que eu te digo, as grandes vendas de jogadores sul-americanos para a Europa nunca passam de 24, 25 anos. Aquelas vendas de 30, 35, 40 milhões de euros. Tá? Tirando algumas exceções para mercados alternativos como a Rússia, não passa dessa idade. E ele está nessa faixa de idade. Tem qualidade e muito provavelmente vai ser a próxima grande venda do Flamengo. Ele não fala que devemos vender e tal, ele muito provavelmente vai ser. Ele praticamente definiu, marcou o ponto, bateu o martelo, que ele muito provavelmente vai ser a próxima grande venda do Flamengo. Ou seja, que nós vamos perder o Everton Araújo
cara, e provável que seja nessa janela, porque a janela mais forte deles é no meio do ano, é a janela de pré-temporada, né? A temporada começa no meio do ano. E aí eles perguntam, é possível dizer que ele termina o ano no Flamengo? Dá para garantir? E o Boto, não dá. Porque embora os jogadores tenham cláusulas, e as cláusulas sejam altíssimas, a dele é de 200 milhões de euros, não acredito que alguém pague a cláusula, muito provavelmente vai terminar o ano aqui, mas chegando uma proposta muito grande, mesmo com a cláusula sendo maior, a tendência é o Flamengo aceitar, né? Uma venda de 40 milhões de euros, o Flamengo é capaz de aceitar. Essa que é a questão. Então o Boto, né, diz que não dá para dizer que o Everton Araújo termina o ano no Flamengo. Podemos estar nos despedindo do Everton Araújo agora, na próxima janela, a partir do dia 19 de julho. Meus amigos, a escala do Rafael Rodrigo Klein gerou revolta no Flamengo. Ele é o árbitro que não deu vermelho no lance lá contra o Paquetá, né, no jogo agora antes da parada para a Copa. Cara, a situação aí, cara, ele é o cara da Supercopa, né, árbitro que tem prejudicado o Flamengo aí em vários jogos seguidos, já de tempos para cá, né, e irritou demais, tá? Eu vou trazer aqui a informação trazida primeiro pelo coluna do Fla, Mônica Alves, mas a gente recebeu também essa informação que internamente gerou revolta, tá? A escalação dele para o jogo do Flamengo gerou indignação na diretoria do Flamengo, insatisfação interna, tá? Entende que decisões controversas do árbitro nas últimas partidas, né, em jogos repetidos do Flamengo, também o episódio que eu estava falando contra o Atlético Paranaense, no empate em 1-1, em 17 de maio, em Curitiba, tá? Os dirigentes do Flamengo consideram grave a não expulsão de jogador adversário após a entrada dura na canela de Lucas Paquetá. Os atletas do Flamengo reclamaram do lance em campo, mas o VAR decidiu não recomendar a revisão. E, cara, mas é culpa do VAR. Não, é sempre em jogo desse cara. Sempre em jogo desse cara. É impressionante, tá? A CBF, cara, é o que eu falo pra vocês, nada muda, né? Começa, vai pra Copa, aí problemas lá com o presidente, volta e continua, né, fazendo isso, escalando o árbitro que prejudica o Flamengo. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Sempre esse mesmo cara, sempre esse mesmo cidadão escalado para os jogos do Flamengo. É impressionante. Tá? Até os atletas do Flamengo reclamaram do lance em campo. Cara, todo mundo revoltado. O entendimento do Departamento de Futebol do Flamengo é de que os erros do Klein em partidas do Flamengo são recorrentes, tá? A nova escalação do árbitro, portanto, aumentou a pressão e o desconforto do clube com o quadro de arbitragem. E há um entendimento também que não adiantou de nada mudar o presidente da comissão de arbitragem. Continua a mesma sacanagem com o Flamengo. Até quando vão continuar com isso, né? O cara tem erros contra aquela equipe, vai botar ele vai escalar ele de novo. Vocês estão de sacanagem, né? A credibilidade do campeonato já foi para as picas. Agora vocês vão fazer isso de novo? Vergonhoso, meus amigos. Vergonhoso. Tá? A CBF tá uma vergonha.